Boa noite a todos. Gente, eu estou um pouco rouca, então se vocês não estiverem me ouvindo, vocês sinalizem, por favor, mas eu acho que está dando para ouvir, né? Bem, mais uma vez eu sou convidada, né? Eu sou de Campo Grande, do Núcleo Espírita Leon Denis, mas é com muita alegria que eu sempre venho aqui. Da última vez eu não consegui vir, fiquei, né, devendo, vamos dizer assim, mas estou aqui, gente, estou aqui, porque eu tive um problema de saúde que agora também está me pegando de novo, que era justamente a voz. Da outra vez eu estava completamente sem voz, não haveria mesmo possibilidade. Mas Jesus sempre nos dá uma nova oportunidade. E o tema dessa noite, particularmente, é um tema que a gente fica pensando assim, né? O mesmo mestre que pede que a gente não julgue, aponta os falsos profetas. Se a gente não tiver um pouquinho de entendimento, de conhecimento, de intimidade com esse Jesus de Nazaré, a gente já ia falar, não bate, né? Essa matemática não bate, como outros temas que a gente tem também, né? Que parece que a matemática não bate. Mas aí quando a gente começa a entrar e se predispõe a ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, de compreender, a gente fala assim, nossa, verdade. Porque julgar, gente, julgar é humano. Já pararam para pensar nisso? É quase impossível no nosso grau evolutivo, quando a gente entra no terreno dos julgamentos, a gente não julgar. Alguém aqui consegue um outro método de discernir o certo do errado? Através do julgamento, né? Que ele se faz. Mas aí tem um adendo muito importante, que é justamente a chave para que a gente possa entender melhor essa narrativa do mestre. Com a mesma severidade com que julgas, em algum momento serás condenado. Por quê? Severidade no julgamento. Essa é a questão. Julgar é humano, julgar é necessário, julgar é o do nosso grau evolutivo. É assim que nós vamos observando a vida e vamos fazendo as escolhas dentro do nosso livre-arbítrio do que melhor nos compete, das melhores caminhos a se seguir. Agora, apontar severidade no julgar é onde está o pulo. Cuidado, que apontou o dedinho tem 3 virados para você, 4, às vezes, dependendo do dedão onde se esteja. Então, antes da gente entrar nesse tema, eu achei importante também a gente lembrar que Jesus entendia a indulgência como verdadeiro sentido da caridade. E dentro dessa doutrina, fora da caridade, não há salvação. Então, todos os exemplos que a gente lembrar, todos os exemplos que acabar, que eu possa citar, gente, vamos ter indulgência e vamos levar isso como um julgamento próprio, mas não como um julgamento de apontar, sim como autoconhecimento. Esse conhecimento que nos faz crescer, que é o nosso caminho, né, evolutivo. E justamente aos falsos profetas, porque quando a gente fala esse nome, automaticamente na nossa tela mental surge alguém. Mas é incrível, eu não posso abrir, graças a Deus, eu nem posso abrir para perguntar, porque senão viriam vários nomes. Se fosse uma roda mais restrita, né, a gente talvez teria essa troca. Mas aqui não cabe. Porque é ou não é? Os falsos profetas. Automaticamente a gente lembra de alguém de outra religião, da nossa religião. Também. Tantos casos, né? Se a gente for buscar na internet, a gente acha vários casos onde a gente fala o quê? Olha, o que esse fez? Jogou no lixo. Não é assim que a gente faz? Nós estamos todos num grau evolutivo. Todos caminhando em provas e expiações. Então, severidade no julgar, não. Mas assim, o irmão tomou um caminho equivocado ali, não vou com ele, não. Vou diferente porque isso não me cabe mais. Não faz mais parte da minha escolha. E deixa ele, indulgência. E quando falarem dele, gente, vamos parar de botar lenha na fogueira? Vamos abaixar, né? Porque a gente adora falar assim, aí conta uma história de fulano que aconteceu, e aquele outro caso? Espírita, gente, tem que tomar cuidado com isso. Emmanuel já falou uma vez, ele ligou a maledicência, aquela doença, assim, sífilis. Ele falou que é o sífilis da alma. Na época, ele
fez essa ligação. Então vocês param. Alguém aqui quer ter esse tipo de doença? Não, né? Ninguém quer. A maledicência é o nosso espírito se infeccionando. Nossa carga, nosso poder vibratório aqui, que a gente sabe fazer brilhar a vossa luz. Aqui a gente faz o que? Apaga. Aí já começa a brilhar um pouco e apaga de novo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então vamos entrar. Quando ele começa assim, ó, profeta. Quando a gente fala de profeta, o que remete a gente? Geralmente é um conhecedor, né, dos conhecimentos de Deus, da divindade. Antigamente também era assim, o povo hebreu acreditava que todos os profetas, ainda mais naquela época, gente, que a gente, tá? Não é outra pessoa não. A gente ainda era sedento de conhecimento, a gente era ignorante demais ainda. Ignorante no sentido de não conhecer. Então qualquer um que trouxesse uma ideia maior, uma ideia diferente, uma ideia da divindade, né, desse poder, dessa força maior que nos cerca, que é o Criador, a gente ficava o quê? A gente parava para ouvir. E muitas das vezes a gente cometia terríveis enganos porque a gente parava para ouvir e tomava como verdade. Então os profetas, na verdade, eles remetem todos aqueles que trouxeram essas revelações, que eram os encarregados de Deus, de alguma forma, em trazer as verdades divinas para a Terra. Falso remete a quê? Enganoso, equívoco, erro, algo que não é verdadeiro. Então os falsos profetas, na verdade, quando a gente fala desse nome, a gente remete ao quê? Pessoas equivocadas na sua forma de pensar, na sua forma de ler a vida espiritual, na sua forma de agir e na sua forma de interagir com o outro. Porque geralmente quando a gente fala sobre falsos profetas, a primeira imagem que além daquela imagem que vocês pensaram, deixa ela quietinha. Mas a gente lembra de outras religiões, não é assim? A nossa é ótima, né? A nossa não tem erro. Quem dera, né, gente? Quem dera que a gente já fosse que espírita realmente. Eu falo que o espiritismo é maravilhoso, espíritas nem tanto, a gente ainda está em aprendizado. Então é assim que se dá. Então, quando a gente lembra sobre falsos profetas, a gente automaticamente lembra de enganos, erros, pessoas que foram ludibriadas, pessoas que foram enganadas. E aí, é muito interessante, porque em todos os lados que a gente olha, na vida cotidiana, a gente também pode, às vezes, acabar caindo nesse terreno. Esse é o convite do Espiritismo. Estuda, conhece-te a ti mesmo, vai ter conhecimento da doutrina para você não cair nesse erro. Quantas e quantas vezes a gente toma como verdade as verdades de alguém e sai proferindo adiante sem conferir? Gente, espírita não é questionar. Isso é verdade mesmo? Ah, mas foi o espírito de Maria de Nazaré que falou para fulano. Cuidado. Dentro do espiritismo, Kardec nos recomenda sempre: olha o teor da mensagem, saia dos nomes, saia da grandeza que a gente tanto busca. Vamos sair da ilusão. Porque existem falsos profetas aqui, existem falsos profetas desencarnados também. Quem falou que Zezinho é Zezinho se a gente não enxerga Zezinho? Entendeu? Então a gente sempre tem que ouvir o teor da mensagem, refletir em cima dele, e de acordo com tudo aquilo que a gente estuda, e não é pouco, né, gente? Porque o Espiritismo é assim: é palestra, é curso, é seminário, é encontro de Chico, de sei lá quem, todo mundo, Eurípides, vamos embora aí. A gente estuda muito, que é para ter justamente esse discernimento de conseguir julgar sem ser severo. Claro, para a gente entrar no tema, era necessário a gente deixar bem clara essa parte. E aí, começa assim, olha só, essa parte é tão interessante, que é uma parte já da destruição dos espíritos. Como é que funciona o Evangelho segundo o Espiritismo? Tem lá um versículo, né, que Kardec seleciona, que às vezes eles estão interligados sem estar na mesma parte, isso é interessantíssimo. A gente vê que realmente todo o apoio que Kardec teve para fazer. E aí vem a parte que Kardec discorre e vem a parte das instruções dos espíritos. E essa parte é diretamente instrução dos espíritos, e foi Luís de Bordeaux
1861, que deixou essa mensagem. E aí ele começa assim, ó. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não procureis. Ao contrário, ficais bem atentos, porque falsos profetas serão numerosos. Você reparou que ele não está falando no presente, ele jogou para o futuro. Ou seja, isso não vai acabar aqui. A gente vai lidar com isso ainda muito. A gente tem que cuidar para não cair nisso. Porque a vaidade, às vezes, o orgulho, gente, arrasta de um jeito que, se a gente não tomar cuidado, quando vê, já foi. Graças a Deus que o nosso Pai trabalha com tempo, né? Deus não trabalha com autoridade. Ele trabalha com muito amor, misericórdia e perdão. Então, ele sempre vai dar uma nova oportunidade para quem quer que seja. Por isso que a gente não pode ser severo ao julgar o outro. Aquele que apareceu na nossa tela mental. Ele está dentro das oportunidades. E quem sabe o que a gente foi lá no passado? Por que vocês acham que eu estou aqui na frente agora, tendo a incumbência nessa vida de falar do Cristo? Vai saber o que eu andei fazendo lá no passado. Será que eu não fui um desses? A gente não sabe o que foi, mas a gente sabe quem é. A gente não faz aquele trabalhinho do autoconhecimento, então a gente já começa a conhecer quem somos. E a gente sabe para onde queremos ir. E através da doutrina a gente aprende o caminho. Isso que é importante. E ele começa assim, olha só. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes que seus numerosos rebentos esperando pela época da floração? E o Cristo não vos disse que se conhece uma árvore pelo seu fruto? Ou seja, não é o nome da mensagem, é o teor. Não é a imagem, é o que faz, é a ação. É o dia a dia. Gente, olha só. A gente bem sabe, eu posso falar de cadeira porque eu estou nessa posição, que não tem perfeito aqui não. Muito longe disso. Eu falo que eu estou fazendo esse trabalho porque eu preciso estudar mais 10 vezes, que é para ver se cai alguma ficha, alguma coisa, se eu entendo alguma coisa. Não tem perfeição, mas tem boa vontade. E conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em domar as suas más inclinações. Então a gente vai, às vezes, ver alguém tendo uma ação que não condiz com algo, vai e vai. Não é uma vez só não, gente, vão ser várias. Aí a gente entra naquela historinha da indulgência, do perdão, de olhar para o lado, igual o Cristo recomenda. Ele já sabia o que está falando. Jesus sabe tudo, né, gente? A gente que está aí caminhando ainda. Entra nesse terreno, a gente vai. Mas uma coisa é quando você não tem a intenção de acertar. Quem aqui já errou tentando acertar? Acho que todo mundo. Eu já perdi as contas. Quando você tem intenção do acerto, quando você está usando todo o teu conhecimento atual para acertar e você comete um erro, por algum motivo você ainda não detectou um erro e por isso houve o deslize, beleza. Né? Deus está vendo a sua boa vontade e vai te trazer a resposta, ele vai te mostrar o caminho. Ele está vendo a tua vontade de crescer. Ele está vendo a tua vontade de acertar. Outra coisa completamente diferente é o que alguns dos nossos irmãos fazem. Eles têm a vontade de enganar, de manter sob o jugo, de reter, de vantagens pessoais. É aí que entra aonde Cristo pede para observar. Olhai a árvore pelos seus frutos. Não interessa se a folhinha está verde e a laranja está azeda. Tem que observar o fruto que aquela árvore dá. Ah, mas ela já está tão descascando, ela está numa árvore, essa árvore... Aí você pega aquela fruta, ela é doce, ela alimenta. Enquanto a outra parece que você fica amargo, né? Você fica com aquela coisa, nossa, mas que arrependimento de ter pegado isso. Assim a gente também reconhece as pessoas. Pelo resultado. Errou, mas estava com esforço de acertar? Não. Ou já está lá. A gente vê por aí, gente, a gente pode entrar nesse terreno, a gente vê por todos os lugares, é mentira ou é verdade, em várias religiões, não é só numa não, porque às vezes remete uma, mas não é. Inclusive na nossa já aconteceu.
verdadeiros escândalos. Que a gente vê outdoor. Quem já viu aqueles muros de pessoas com poderes incríveis que trazem o amor da sua vida em 3 dias? A minha tia fala que ela traz o amor próprio da gente em 3 tapas. É ou não é? O trabalho da tua vida, a prosperidade. O dia da prosperidade, que se você doar não sei o quê, Deus vai te dar o dobro, o triplo. Desde quando Deus vai perder tempo com a matéria, se Ele quer que a gente cresça em verdade, que é o Espírito? Para a gente começar a entender isso, a gente tem que quebrar essa visão materialista. Senão não é possível compreender o Cristo. Já repararam? Com a visão materialista a gente entende alguma coisa, dá para entender porque Cristo é para todos. Mas quando a gente quebra essa visão materialista, parece que tudo faz sentido, Deus é infalível. Vou dar um exemplo. Estou aqui hoje, gente, eu estou falando, mas eu não tenho certeza, mas estou falando porque está vindo uma intuição muito forte. Eu estou aqui hoje falando do Cristo. No passado, eu posso ter sido aquela que tacou pedra, que perseguiu, e hoje eu tenho que ressarcir. Hoje eu peço a oportunidade de pagar o mal com o bem. Por que Deus é infalível? A lei não é de progresso? Não foi naquela encarnação. Mas começa a ser nessa. Quando ele fala, né, justamente para você, como é que é? Agora eu esqueci o termo, gente, eu nunca sou o pé da letra, tá? Mas vamos no contexto. Reconciliar, exatamente. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Aí você, não quero. A gente tem livre-arbítrio. Aí depois, na outra encarnação, você está assim, eu não sei o que eu faço, meu filho. A gente não consegue se entender. Mas você ama. Antes você não amava. Deus é infalível. Quando ele fala que você vai amar o próximo e que é para amar o próximo como a ti mesmo, ele está falando assim, ó, aprende pelo amor que é mais rápido. Senão o caminho vai ser mais longo. Mas você vai desenvolver isso. Deus é infalível. Então, quando a gente vai entendendo, justamente isso, a gente tem que observar os frutos para não cair, mas também não é para apontar, justamente por causa disso, porque aquele irmão que está naquele engano, ele também vai ter oportunidade de ressarcir com a lei. Quando a gente passa a entender essa visão espiritual da coisa, a gente deixa até de, a gente para de tomar birra, né? Como dizem os adolescentes agora, tomei ranço de fulano. É o novo termo para falar que tomou inimizade. E espírita não tem inimigo, começa por aí. Se tem inimigo, está errado. A gente tem desavença, talvez, um probleminha ali para resolver. Porque reconcilia-te enquanto estás a caminho. Porque quando aquele que você começou a reconciliar quando estava a caminho vier teu filho, vai ser mais fácil. Porque vai acontecer. Então, justamente isso, Cristo dá esse alerta para que a gente não caia nesses outdoors, que a gente não gaste uma fortuna no sabonete de Israel da vida, que se você tomar banho você vai ficar curado. É esse discernimento, para a gente não cair no erro, para a gente não ser enganado, porque Cristo também fala, olha, vocês começam a ter inteligência, vocês já estão na época do raciocínio, ou a gente ainda está vendo mesa girante batendo, voando? A época dos fenômenos mais ostensivos já passou. A gente já tem. A gente já sabe quem nós somos. E aí ele continua, olha só. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Ou seja, julgar pelo que é certo e o que é errado. Aqueles que se dizem revestidos do poder divino são possuidores de todos os sinais de semelhante missão. Isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilie todos os corações, se em apoio às palavras, elas automaticamente se juntam aos atos. Então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. E já repararam? A gente não tem como não remeter a um exemplo contemporâneo, Chico Xavier. Falasse para Chico que ele era bom.
Não. Eu ainda tenho muita imperfeição. Emmanuel fala que eu tenho imperfeições terríveis. Aí eu fico falando desse tipo de imperfeição, gente. Dá até vontade de chorar, né? Com licença, eu vou ali chorar um pouco e já volto. Esse Chico, que era... Eles não... Já repararam? Esses espíritos, geralmente, missionários, né? Que a gente considera porque a gente percebe visivelmente que estão bem na frente da gente, estão aqui para nos... Eu falo que é para nos motivar, sabe? Uma injeção de ânimo do exemplo. É possível. É para mostrar que é possível seguir com Cristo, que é possível ser bom, é possível ser feliz fazendo bem. Chico se dizia muito feliz. E a gente sentia, todas as pessoas que chegavam perto dele, as narrativas, já viram esses documentários de Chico? Quem não tem, quem gosta de documentário, eu sugiro que procure. Tenho agora um último, é maravilhoso. Que justamente elas narram uma emoção quase que instantânea de estar perto dele. Aí as pessoas beijavam a mão dele, ele achava absurdo, ele beijava de novo, porque ele falava, eu não sou melhor que ninguém. Geralmente esses espíritos são assim. Eles não estão cantando que eles são soberanamente justos e bons, não. Geralmente você fica assim, mas meu Deus do céu, se fulano está falando isso dele, que ele é ruim, quem sou eu na fila do pão? E agora, Jesus? Preciso aprender. Agora, muito cuidado com aqueles que cantam louvores. Porque eu sou mensageiro de Deus. Porque eu sei fazer. Eu entendo tudo. Vem comigo que você vai ter tudo o que você precisa. Escuta o que eu te falo. Cuidado. Geralmente os enganos têm voz de veludo. Não vai ter voz de autoridade jamais. Não vai ter voz de simplicidade, de humildade jamais. É voz de veludo. É a voz do engano. Ou alguém aqui é enganado na briga. Não, né? Como é que a gente é enganado? Como é que a gente se ilude? As pessoas levam a gente... O golpista, gente, o estelionatário. Como é que ele leva as pessoas no papo? Com uma lábia sensacional. Tanto que a gente cai. É isso. Tome cuidado com as coisas. Analise as coisas. Porque o caminho com Cristo, Cristo dá todas as informações. Ele falou que haveria o Consolador prometido e houve. Hoje em dia, é muito fácil ter acesso. Na época lá de Moisés, ele ainda estava contando que o Cristo vinha. Olha a dificuldade. Hoje em dia, a gente tem tudo literalmente na palma da mão. Esse aparelhinho aqui, que chama carro, chama banco, a gente faz Pix, né? Agora ninguém mais tem dinheiro. Quando alguém precisa de trocado, é um desespero, porque tudo é Pix. Também tem livro, também tem PDF para baixar de graça das obras do Cristo, das obras da doutrina. Está tudo muito à mão para a gente se cair no engano. Hoje em dia, a gente tem tanta ferramenta, eu acho que não tem nem mais desculpa para a gente escorregar nesses enganos. E aí, olha só. Lembrei aqui de uma palavra. Geralmente, esses do voz de veludo são aqueles alinhados ou ostentando, né? Porque a gente encarnado, vamos lá. Se eu estiver mentindo, por favor, podem falar, é mentira. A gente não se ilude ou não se ilude com a matéria? Vocês não podem ver uma coisa bonita. Mulher em vitrine de shopping, então, gente. A gente tá lá. O cartão tá no limite. Aí você passa e aí fala assim. Você quase cai, né? Tromba nos outros. Por quê? Porque é bonito, né? As roupas, as bolsas. A gente se ilude com tudo que é beleza. Tudo que é belo. É ou não é? Entrevista de emprego. Quem é que nunca teve problema porque tinha que se encaixar em A, B ou C? Esses dias eu estava com uma amiga que estava desabafando comigo que ela nitidamente não ficou na vaga porque ela não tinha o estereótipo que queriam. E a outra menina que não tinha a formação dela, mas era uma pessoa de uma aparência bela, ficou. A gente se ilude. A gente ainda vive na ilusão da matéria. A gente ainda não para reparar o que é verdadeiro belo, o verdadeiramente belo. Chico Xavier, quem não acha... Gente, vocês conseguem achar Chico Xavier a não ser... Eu acho Chico Xavier belíssimo. Por quê? A grandeza espiritual dele, mesmo ele lá, já no fim da vida, nem andava direito, que ele falava até para Emmanuel,
Mas eu não sirvo para amar, serve para orar. Pode ficando aí, que você ainda faz prece pelos outros, pode ser útil. É um momento de uma beleza grandiosa. Mas aí a gente precisa, às vezes, encontrar essa ostensividade para enxergar a beleza espiritual. De tudo. É esse o convite. Quando você olhar aquela pessoa muito alinhada, né, muito bem vestida, com palavras aprimoradas, né? Palavras doces, suaves, o canto da sereia, como dizem por aí. Presta atenção no teor. Se o teor dizer, né, se for algo, beleza, porque também ninguém precisa também andar maltrapilho, não. Não é essa a ideia do espiritismo. Mas se começar a ter, principalmente quando cai mais para a matéria do que para a espiritualidade. Né? Porque geralmente é muito matéria, né? Se você tem que dar algo em troca. E como é que é a instrução? Dai de graça e de graça recebestes. Então, como é que eu vou fazer algo para você com o poder divino que eu tenho, que eu aprendi, e eu vou te cobrar uma fortuna? Se eu recebi isso de graça. Eu tenho direito de cobrar? Não é meu, eu recebi. Eu estou passando. Tanto que a mediunidade é assim, né? A gente tem que fazer o trabalho de caridade. Porque é caridade deixar os espíritos falarem dentro de uma sala mediúnica para serem socorridos. Isso é caridade. E a caridade no seu mais alto grau, porque você sente tudo que aquele irmão está sentindo. Aí, de repente, senta uma pessoa na sua frente que se diz possuidor desses poderes de mediunidades avançadíssimas, ostensivíssimas, e está te cobrando para te dar notícia, para fazer as coisas por você. Vem as revelações, mas as revelações você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Cuidado, gente. Todos nós aqui dentro já temos capacidade intelectual de discernir isso. E aí, eu lembrei de uma história de Santo Antônio. Santo Antônio, ele vinha há alguns anos já buscando virar santo, literalmente, né? A perfeição. Quem é que não quer, né? Às vezes a gente começa a andar dentro do Evangelho de Jesus, a gente às vezes vê aquelas pessoas que acham que vão dar evolução numa vida só, né? Que acham que quer fazer tudo. E ele vinha nesse trabalho, mas ele vinha tendo sucesso, porque a dedicação dele era tão grande que ele vinha tendo sucesso. E o tal do diabo, conhece ele? Estava lá perturbando Santo Antônio. Todo dia uma diabrura diferente. E aí pegava ele pela... não caía. Pegava ele pela sedução, não caía. Pegava ele pela... não caía. E já 20 anos nessa brincadeira. No fim, cansou. Porque todo mundo cansa um dia, até o diabo. Ele falou assim, desisto. Esse daí mesmo já dou por entregue. E começa a se afastar. E eis que Santo Antônio faz o quê? Consegui! Agora sou santo. Aí o diabo vira e fala, agora eu tenho chance. Agora eu pego ele. Que é justamente isso. Às vezes a gente está indo bem, mas a gente dá aquele escorregãozinho. Mas já temos capacidade de discernir e arrumar. Gente, escorregou? Todo mundo cai. Eu, então, nem se fala. Bate a poeira, levanta e fala assim, tá, eu tenho responsabilidade sobre isso. Então, o que eu vou fazer? Minha responsabilidade é consertar. Vai atrás. Não é para sentir culpa também, não, porque a culpa paralisa. Já viu o culpado, geralmente, quando tem culpado, ele é preso, né? Remete a quê? Prisão. Gente, a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele tem gatilhos que a gente nem imagina. E a psicologia começa a desdobrar isso, graças a Deus, né? A gente começa a entender que certas palavras remetem mesmo parar. Culpado, culpa. A culpa paralisa. Porque você se sente culpado, você fica preso naquela mágoa, naquela coisa que você fez, terrível, que às vezes nem é tão terrível assim, mas dependendo do seu grau foi terrível, e você fica se martirizando, e você fica se acorrentando em situações que não te cabem mais. É hora de consertar. É hora de mudar o eixo. Não é mais hora de parar. Então, quando a gente perceber um desses irmãos,
A gente tem que ter compaixão com eles, porque também, ó, ao nosso lado agora, ajudá-los, exatamente, minha irmã. O que eu posso fazer? Ah, mas se eu falar, vai me ridicularizar, porque não vai aceitar. O que Chico fazia no fim da vida, que a Emmanuel falou? Ora! Ou alguém aqui ainda duvida do que uma prece é capaz? Tem um livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu. É entre a terra, que eu sempre confundo, eu falo que é entre o céu e a terra. É por aí, gente. Esse livro começa com uma prece de uma menina de uns 15 anos e, de repente, Clarencio vai socorrê-la. Um ministro de nosso lar monta uma equipe e vai socorrê-la devido à força do sentimento daquela prece. Vocês ainda duvidam do poder da prece? Chico Xavier falava, oração de mãe arrebenta as portas do céu. Ore pelos seus filhos. Orem pelos seus. Porque a prece com o amor, ela tem uma força, meus amigos, que a gente desconhece. Então, se alguém da nossa família, alguém próximo a gente está nesse caminho do engano, de às vezes ludibriar, de às vezes cometer enganos, ore por ele, mas ore com tudo que você pode. É joelhinho no chão mesmo, como dizem. Minha avó falava, joelhinho no chão, senão não tem validade. Aí eu ficava lá, meu Deus, eu tenho que ajoelhar. Graças a Deus ela me libertava do milho, gente. Passou dessa fase, mas esse é o caminho. É conexão. A conexão tem que ser vertical, não é mais horizontal. E a gente cai nesses enganos quando a nossa conexão é horizontal. Porque a gente acredita mais no homem do que na palavra, do que em Deus, do que no Cristo. É aí que a gente escorrega. Esse é o convite de toda essa fala. Olha só, ele continua. Espera só um minuto. Vamos lá. Não, o Cristo não está lá. Porque aquele que o envia para propagar sua santa doutrina e regenerar seu povo serão a exemplo do mestre. Ou seja, a palavra convence, né, gente? Estou aqui falando, alguns concordam, outros não. Mas o que a gente concorda, a gente... Por quê? Porque a gente já tem discernimento para saber que está certo e que está errado. O que cabe para a gente e o que não cabe. Não é porque eu estou aqui na frente que tudo que eu falo é verdadeiro. Eu posso ter meus enganos, meus erros, mas a gente já tem... Está entendendo a grandiosidade de andar dentro dessa doutrina? Deus dá autonomia, Cristo dá autonomia para cada um de entender que nós somos responsáveis por nós mesmos. E aí continua. Olha só. Regenerar seu povo serão a exemplo do mestres, mansos, humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que se dirige para a perdição, vagueando pelos caminhos tortuosos, esses serão, acima de tudo, humildes e modestos. Meus irmãos, vamos falar do Cristo, porque Cristo é o nosso exemplo quando ele guia. Se Cristo fosse encarnado hoje, se ele tivesse vindo agora, quantos de nós o teria reconhecido? Andarilho. Olha, quando a gente faz essa reflexão, minha irmã, eu faço direto. Andarilho falava para os apóstolos dele o quê? Deixar tudo, não ter matéria, não cultivar nada da matéria, e sim do espírito. Com ideias revolucionárias para a época. Imagina uma fala completamente diferente de tudo que a gente acredita hoje. Algo que quebrasse todas as nossas crenças. Um andarilho? Quantos o reconheceriam? Quando a gente para perceber. E aí vem o bonitinho, a bonitinha, com seus turbantes ou seus livros, seus meios de propagar, seus canais, muito bem afeito, com palavras bonitas e voz de veludo. Todo mundo faz o quê? Barrabás. Barrabás. Esse é o convite do Cristo. Estão entendendo quando eu falei da beleza espiritual?
A beleza espiritual, às vezes, vai estar naquele andarilho. E de uma grandeza incompreensível aos olhos humanos. Que só pode ser sentida. Tanto que há 2000 anos atrás, no livro de Emmanuel, quando ele foi Públio Lentulus, ele fala de um certo fascínio, algo que provocava uma emoção. E olha que ele era endurecido, tanto que Cristo falou, você tem escolha de vir agora ou daqui a 2000 anos. E ele escolheu 2000 anos. Mas andar com Cristo é inevitável, porque o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém ou vem ou vai. Vocês sabem? Eu já errei tanto isso. Ninguém vem ao Pai, não é vai. Porque se vai é um caminho lá, ó. Vem. Quando eu percebi isso, eu falei, então muda completamente o sentido da frase. Porque a gente só vai até Deus através do exemplo dele. Seguindo os passos dele. Ele não está falando assim, ó, vai lá, ora para mim, dedica, faz um altar que tu vai, né? Tu vai. Não, ele está falando, vem até a mim, vem andar comigo, vem seguir os meus passos, vem reparar o andarilho, vai reparar as pessoas que te cercam. Esquece o que elas representam por fora, esquece o que elas estão falando e presta atenção na essência espiritual de cada um. Tenha o bom olhar a olhar para o próximo. Por isso que ele recomenda. Vocês nunca pararam para reparar isso? Por isso que ele fala do verdadeiro sentido da caridade sem indulgência. Por quê? A indulgência é o quê? A benevolência é o bom olhar, a indulgência é o bom olhar. É a vontade de eu olhar. O irmão aqui, tô falando, pelo amor de Deus, suposição, tá, irmão? Todo errado, todo mundo aponta para ele. Aí, de repente, eu viro e falo assim, mas vocês já repararam a boa vontade dele? Sem indulgência. E a gente só começa a reparar o que o outro tem de bom com a indulgência. Senão a gente faz o quê? Sai de perto, deleta, como fala, cancela, cancelado, né? Hoje em dia, o termo da internet é cancela alguém, cancelado. Então, quantos de nós já começou a querer despertar esse olhar? Porque esse olhar que o Cristo, quando fala dos falsos profetas, está convidando a gente a ter. É o olhar de querer ver. O olhar do amor. Não tem? O amor cobre uma multidão de pecados. Essa fala. E ele continua. Olha só. Imodestos. Fugir daquele que revela o mínimo... Gente, ele está falando de mínimo. Não está falando de muito, não. O mínimo sinal de orgulho. Como se fugisseis de uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz sobre a fronte, mas principalmente nos seus atos, a marca da sua grandeza e da sua decadência. O que ele falou mais uma vez? Os atos é que assinam. Porque a palavra convence, mas o que arrasta é o exemplo. Todas as pessoas, todos os missionários no campo da fé, todos eles, não são reverenciados até hoje e tomados como exemplo, como patronos de casas espíritas, como santidades nas igrejas, né? Como referência espiritual pelo que falaram. Foi pelo que fizeram. É assim que a gente reconhece o verdadeiro profeta. Pelo seu exemplo. Pela sua boa vontade, pela sua força, né, de domar as más inclinações, pela sua boa vontade mesmo, aquela gana que minha avó falava que era gana, nessa força de querer acertar, de querer crescer, de verdade, não crescer somente em tamanho ou em conta bancária. Porque isso, por mais que pareça difícil, gente, muitos conseguem uma facilidade incrível. À custa de quê? A gente também sabe que existe uma coisa chamada lei de causa e efeito. Né? A conta chega para todo mundo. Porque nós precisamos crescer. Não é porque Deus
está punindo ninguém, não. Não, porque Deus mesmo, olha, Deus é tão infalível, tão bom, misericordioso, justo e bom, que ele faz o quê? A gente mata 500 vezes. A gente morre 2, entendeu? Pronto, acabou. Misericórdia, porque o intuito é o aprendizado, não é uma justiça terrena, que a gente tem, né, doentia, de achar que, como é que é? A gente ainda carrega olho por olho, dente por dente, a gente ainda não perdeu isso. E o convite é justamente o contrário. Então, esses irmãos, geralmente, nesses enganos, eles ainda estão muito presos a esse plano terreno. Eles ainda não compreenderam que a vida não é aqui. A gente só está aqui. Isso aqui é a cadeira que a gente senta durante uma encarnação, igual cargo. Não tem quando você tem um cargo de alguma coisa em algum lugar? Dentro da casa espírita mesmo, né? Não tem que daqui a pouco trocar? E assim vai indo, eleição, né? Essas são as convenções humanas. Mas nós somos filhos de Deus. É do átomo ao arcanjo. A evolução é constante. Então a vida não é aqui. Então por isso que eu falo, cuida bem da tua máquina, que é o corpo físico, tu vai precisar dela para seguir o teu caminho. Mas não se apega muito não, que daqui a pouco você tem que voltar para casa. E isso aqui estraga, apodrece, quebra. O pessoal que vai fazer às vezes reconhecimento, né, de corpos que dizem que é terrível. Isso é o corpo que o nosso espírito anima. Porque nós não somos o corpo, nós somos o espírito. E aí a gente tem mania de falar assim, ó, uma coisa que eu acho muito engraçada. Meu espírito desdobrou. Tem o quê, criatura? É tu. Eu desdobrei. E aí o que eu estava falando dos gatilhos mentais, a gente precisa começar a mudar as palavras, porque muda com o tempo total entendimento das coisas. O santo não vai. Que santo que não vai... Já viu? Aí eu fico imaginando, quando eu escuto essa frase, meu santo não bateu com o dele. 2 santos olhando um para o outro assim, mas o que a gente fez? Nada. Os anjos guardiões, sabe? Nada. Então lá, ó, botaram a culpa na gente. Não cabe mais. O nosso grau evolutivo não cabe mais. É pra gente, é pra virar piada. Literalmente. Muito, minha irmã. Oh, quem dera que a gente tivesse, né, isso no dia a dia. Mas a gente já tá aqui dentro, né? A gente já tem a boa vontade de querer acertar. O que eu falei, aquele que erra tentando acertar, gente, é muito válido. Porque tem gente que erra querendo errar mesmo. E ele continua, olha só. E depois, meus filhos bem-amados, caminhai sem vacilações, sem segundas intenções na rota bendita que escolhestes. Caminhai sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo que poderia dificultar o vosso caminho e até o objetivo eterno. Viajores, ou seja, viajantes, ou seja, não pertencentes, passagem. Viajores que sois, ficareis apenas pouco tempo nas trevas e nas dores da prova. Se vos deixardes levar por essa doce doutrina, que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma em relação ao desconhecido. Desde agora, podei dar nomes a esses silfos ligeiros que passam em vossos sonhos e que efêmeros só podiam encantar o vosso espírito sem nada dizer ao coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que realizastes bem a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque ele é Pai e perdoa sempre os seus filhos desgarrados que pedem misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja do progresso, a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao marco feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Quem não quer dar um abraço em alguém que já partiu do plano espiritual, que retornou, né? Isso aqui eu acho que literalmente essa fala do abraço tão esperado remete justamente o evangelho consolador, né? A doutrina consoladora.
mas é uma doutrina. Jesus, quando ele fala que ele veio trazer a espada, que, né, é outra das falas do Cristo que a gente fala assim, mas não é de misericórdia, está falando que ele veio trazer a espada? Não bate. Gente, a espada porque nós somos materialistas ainda. Senão não era espada não, a gente já teria entendimento. A espada da mudança. A espada remete a quê? A uma luta, não é? Mas a luta não é com ninguém não. É com você mesmo. O caminho, eu não tenho que olhar para o irmão. Eu tenho que virar e falar assim, o que eu posso fazer diante dessa situação para melhorar a situação? Ah, mas fulano se fizesse, nossa, ia facilitar para todo mundo. Ah, porque deveria ter na casa espírita estudo de não sei o quê. Ah, porque deveriam fazer um coral não sei aonde. Por que tu não vai? Ah, mas eu não sei. Quem falou que o outro sabe? O outro também não vai ter que aprender? A ordem não é de progresso? A ideia não é aprendizado? Levanta-te e anda. É isso que ele está falando. Porque viver no engano, gente, existem pessoas que passam encarnações, como a gente já passou, com certeza, dentro de uma fé aonde a gente tinha a quem culpar. Né? Não era eu, era o diabo que estava me tentando. O inimigo. Não era eu. Era a espiritualidade inversa, que eu já ouvi isso. Não sei nem do que se trata direito, mas a gente deixa passar. Não é assim? Eu já ouvi espírita falar que a culpa é do obsessor. Já ouvi. Mas é porque está começando. Daqui a pouco eu fico pensando assim, mas aí vem indulgência. Deixa que daqui a pouco ele vai falar, meu Deus do céu, eu não acredito que eu falava um negócio desse. É justamente isso. A culpa não é de ninguém, porque culpa nem serve mais para nada, é responsabilidade. Lembra que a gente conversou? Responsabilidade é minha. Deus virou para mim e falou assim, olha, Monique, você é responsável. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Ah, mas o que você fizer é o que você herda. Bom ou mal. A plantio, como é que é o plantio? Aquela frase famosa, plantai boas sementes, para que a tua colheita... Aí, às vezes, a gente só lembra do lado ruim, né? Tô pagando. Meu Deus, eu tô pagando. Tá pagando. Todo mundo tá. A gente já errou muito. E já errou querendo errar. Esse que é o pior. Sabendo. Agora a gente já começa a querer acertar. A gente até erra, mas querendo acertar. Opa, já melhorou muito, meu Deus. Mas aí quando a gente errou querendo errar, igual os nossos irmãos aqui, que Cristo nos dá esse alerta para que a gente tenha, né? Para que a gente saiba discernir que aquilo já não é mais para a gente, e a gente possa alertar e até mesmo ajudar da forma que a gente pode, principalmente se forem pessoas bem próximas a gente. Já falamos da prece aqui, e às vezes essa pessoa chega num ponto, gente, porque sabe o que é o mais irônico de tudo isso? É que a pessoa te promete que tu vai ficar milionário, mas ela não é. Promete trazer o amor em 3 dias, mas a vida sentimental... Que história é essa que tu não resolve nem você? Ah, porque tem o sabonete de Israel que cura tudo, e de repente fica doente, não consegue resolver com todo o dinheiro que tem. Nem com o sabonete que vende. Estão entendendo? É para a gente discernir. Para a gente já não pagar uma fortuna, que uma vez, está acabando meu tempo, mas essa história eu vou contar aqui. É bem pessoal. Agora ela já sabe que ela está no plano espiritual. Minha bisavó e minha tia bisavó, olha só, 2 figuras encarnadas aqui na Terra. Elas queriam uma toalhinha de um determinado lugar. Essa toalhinha curava tudo. E a fé delas era uma fé muito bonita. E a gente sabe do poder da prece, independente de você esteja. Isso não é privilégio de espírita, não. Não, qualquer religião, gente. Existem muitas religiões sérias também. Nós estamos falando aqui dos exemplos duvidosos. Mas existe muita coisa grandiosa, tanto que muitos no campo da fé não foram espíritas. São de outra religião. Muitos exemplos.
Então, a gente tem que respeitar cada um dentro da sua missão, do seu entendimento do que veio fazer dentro da sua programação terrena. Pelo amor de Deus, o intuito aqui não é sair disso, muito pelo contrário. Aí elas, isso foi até engraçado, bocuda, vendo as duas, falei assim, eu vou comprar, vou trazer para a senhora. Fui ver o preço da toalhinha. Quando eu vi o preço da toalhinha, quase fiquei para trás. Uma toalhinha era R$99 na época. Hoje ainda é muito dinheiro. Tu imagina naquela época. Hoje em dia eu não sei, nunca mais vi. Aí eu fiquei paralisada. Eu vou ter que levar. Eu prometi. Aí eu lembrei de um armarinho perto da minha casa. Passei no armário, a mesma, gente. Bainha, tudo igual, idêntico. 90 centavos. Qual toalhinha que você comprou? Mas elas estavam pensando que a toalhinha lá de onde elas acharam. Elas ficavam melhor. Olha só o poder da fé. Olha só o poder da oração, o poder do acreditado. Olha só como vós sois deuses, mesmo sem perceber. Olha o poder que nós temos, a gente não sabe. E olha, eram pessoas de muita oração, muito mesmo, de botar o joelho no chão. Foi ela que falava, joelhinho no chão, senão não tem validação diante de Deus. E ela ficava, no finalzinho da vida lá, entendeu? Com 80, joelhinho no chão. Então era uma fé muito bonita, as duas. E aí elas melhoraram da coluna, melhoraram do joelho. E eu assim, meu Deus do céu, mas tá fazendo bem. Hoje em dia elas já estão no plano espiritual. Com certeza elas já devem saber dessa história, porque eu já contei algumas vezes, mas nunca gravado assim. Mas elas estão sabendo. E aí fica, né, como a gente pode ver às vezes num pequeno exemplo, que o que interessa mesmo, gente, é a nossa conexão no vertical. Enquanto a gente estiver dando muita atenção para o horizontal, que é a matéria, claro que a gente tem que dar atenção, a gente tem que reconciliar, a gente tem que amar o próximo. Essa atenção, beleza. Mas quando a gente estiver ouvindo mais o que o irmãozinho dali fala, ou irmãzinha de lá, a chefe de não sei o quê, ou líder de não sei da onde, e não parar para prestar e ter critério de fazer o bom julgamento do que nós queremos, de acordo com os ensinamentos do Cristo, que é o caminho que vem até o Pai, a gente vai cometer muitos enganos. A gente ainda vai escorregar muito. Então o convite é realmente esse. Você reconheceria Jesus se ele fosse encarnado hoje? Aquelas ideias revolucionárias, andarilho, de fala mansa, incapaz de retribuir um ato, né, de alguém o xingava, ele simplesmente ignorava. O que a gente faz? Não vou levar desaforo para casa? Minha mãe não me criou para isso? É assim que a gente fala? Ou a gente ainda está olhando as belezas terrenas, o que se apresenta com voz de veludo, o que parece ser, mas não é. Que nós possamos olhar mais, termos olhos de ver a verdadeira essência das coisas. Porque tudo aqui na Terra, meus irmãos, é criação divina. Às vezes a gente olha só para os humanoides, né? Mas, ó, plantinha do teu quintal. A árvore que está aqui na casa espírita, ó, trazendo sombra tão bendita nos dias quentes. O animalzinho que passa na tua rua com sede, com fome. Por isso que eu falo, quando a gente está encarnado, aquele que fala assim, ah, não posso fazer nada, é porque ainda não adquiriu o olhar do ser que verdadeiramente somos, que é o ser responsável por essa mudança planetária e a mudança de nós mesmos, para convergir na força do amor. E o que é o amor, meus irmãos? É bíblico. Deus é amor. Então, se nós queremos caminhar com Deus, se nós queremos chegar até Ele, nós precisamos urgentemente ter o bom olhar e aprender a amar. Que Deus abençoe a todos nós. E mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui tendo essa troca tão rica com vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus.